Eu vou falar, eu não vou resistir. Pastor Gustavo é visitante hoje também no culto de quinta. Poder. Mas Deus é fiel. Eu vou tratar desse assunto com a igreja hoje. Vamos ler o texto que eu vou tratar. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 14. Eu quero ler o verso 13. Eu li ele semana passada e quero ler ele de novo. Diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do ponto. Até aí só, basta. Baixa sua cabeça que eu quero orar. Deus, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor me deu essa tarde. Eu te peço em nome de Jesus, me abençoa para ser instrumento nesse altar, que é teu de honra e direito. Senhor, tira as escamas dos olhos, da mente, dos ouvidos, do coração, para que essa palavra entre como flecha certeira, trazendo mudança de vida, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Eu posso ouvir palmas para o Senhor? Queridos, eu quero abrir meu coração com vocês essa noite. Trazer uma palavra toda semana é bem difícil. Quantos aqui entendem que trazer uma palavra, estudar, e uma palavra nova, uma palavra viva a cada semana é extremamente difícil? Eu não sei como é que funciona para os outros pastores, mas eu quero falar de mim e para eu poder conseguir trazer uma palavra, eu dependo uma palavra viva, eu dependo de estudar, eu dependo de fazer um devocional, eu dependo de orar. Eu canso de falar aqui que eu me tranco no meu quarto, coloco louvores, e eu busco em Deus que eu traga uma palavra do trono dele. Eu oro para Deus e falo: Senhor, o que o Senhor quer falar com o povo essa noite? E eu faço um movimento de separação, porque desde que eu aceitei a missão de ser pastor, e necessariamente para você ser pastor, você não precisa pregar, mas o pastor com essa responsabilidade de toda semana trazer uma palavra, eu disse para Deus que se for para eu subir aqui nesse altar, para estar no automático, que Ele não me trouxesse. Eu não queria subir aqui no automático, senão a gente diz que é levar no peito, e levar no peito é diferente de uma palavra viva, que tem que fluir, o Espírito Santo tem que falar. E eu não tenho problema nenhum de tratar disso com a igreja e dizer que é difícil você orar. A palavra da semana passada foi muito legal. Deus falou comigo durante horas. Eu até brinquei, botei na internet, eu preciso de 3 horas para fazer esse culto. Mas eu quero dizer para você que essa tarde, era 4 horas da tarde, eu não sabia nem o que eu ia pregar. E não é porque eu não fiquei, me separei, não é porque eu não estudei, não é, ainda até brinquei com a minha esposa, falei: já li pra caramba, já estudei pra caramba, mas o Senhor não falou nada até agora não teve aquele momento que Deus tocou no meu coração. E eu não tenho dificuldade nenhuma de tratar isso no altar não, até porque quem está aqui em cima é pastor, não é super-herói, vocês estão entendendo? E homens que têm dificuldade com o Senhor, e eu tenho aprendido a me colocar nesse altar como um homem que tem dificuldade com o Senhor e que mesmo assim Ele tem misericórdia da minha vida. E quanto mais eu trato com sinceridade com as coisas do Senhor, mais Ele me abençoa. E eu acho que eu ensino o povo a ser abençoado, porque as suas dificuldades não são limitadores para o Senhor te abençoar e te usar. Deus quer te usar com as suas dificuldades. E eu estava, eram, sei lá, 4 horas da tarde, eu falei: nada vem, não tem palavra, vai dando a hora, vocês não pensem que é uma agonia, vai chegando a hora do culto. E eu falei: vou levar no peito, eu vou pegar uma palavra conhecida e vou dar essa palavra. E aí o Senhor se manifestou. Aí Ele falou no meu coração, falou: acalma teu coração, relaxa, fica em silêncio, porque eu vou falar. Eu quero confessar aos irmãos que eu deitei na minha cama e fiquei em silêncio naquele espírito de oração. Cheguei a cochilar, já era 4 horas da tarde. E
E aí eu estava deitado, e aí o Senhor falou comigo: faz o seguinte, assiste a palavra do culto de terça. E eu nem sabia que o pastor Gustavo ia estar aqui hoje. E ele falou comigo: assiste a palavra do culto de terça. E eu prontamente, como se fosse 8 horas da manhã, tivesse relaxado, botei a palavra para assistir. Eu não sabia nem quem tinha pregado no culto de terça. E eu quero dizer que foi uma bênção. A Juliana, não é? Juliana, parabéns para Juliana, trouxe uma palavra, um esclarecimento bem legal. A pastora Janaína veio arrematando a palavra, e a palavra foi muito top, e falou muito no meu coração, e eu percebi uma coisa maravilhosa. Nós não combinamos, e a palavra que a pastora Janaína e a Juliana pregaram foi continuação da palavra de quinta. Por coincidência, ou porque o Senhor fala ao coração da igreja, foi uma palavra tremenda. E aí eu anotei alguns tópicos da palavra, e aí a pastora Janaína sobe e diz que, e ela vem falando, vem pregando, e diz que Deus colocou limite para o povo. Quem não assistiu a palavra? Entra no aplicativo da igreja, assiste a palavra, uma bênção. E ela vem falando sobre o povo que depois que passa o Mar Vermelho e fica na margem do monte, e Moisés sobe por causa da lei, e aí ela fala que Deus institui um espaço, um limite aonde o povo podia ir, os sacerdotes podiam ir, daí para lá só o Moisés e Arão. E ela fala que eles ficavam, ela falou que o povo ficou com medo da manifestação de poder. Inclusive eu fiquei com uma inveja danada, que o pessoal do som ali, ó, botou som de trovão, tinha fumaça. Eu falei: gente, o negócio terça tá muito doido, muito legal. Eu falei: eu tenho que preparar uns negócios desses para quinta, porque a pastora falando: e o trovão aí? Eu falei: cara, que maneiro, eu vou ter que fazer também. Mas eles escutam o barulho do trovão e a manifestação no monte e se afastam, porque ficam com medo da manifestação do poder de Deus. E aí ela fala que, e o povo vira para Moisés e fala: Moisés, nós estamos com medo. O povo começa a se retirar e fala você com o Senhor. Você fala com o Senhor, porque nós não queremos falar com o Senhor, porque temos medo que pereçamos. E aí eu anotei, até aqui, ó, você que vai anotar, 33 minutos e 7 segundos, a pastora grita assim, ó: não temas, não temas. E quando ela bateu e gritou: não temas, Deus começou a falar comigo. E aí ela continua falando, e aí eu acho que o mesmo espírito que estava na igreja me tomou no meu quarto, e ela continuou falando, e ela falou, ela automaticamente fala: não temas, porque você, ou aquele povo não tinha, mas você hoje tem acesso ao Espírito Santo de Deus. Aí ela falou: não temas, porque o homem, um filho de Deus, veio na terra para que você tivesse acesso, e para que o Espírito Santo tivesse dentro de você, e você hoje tem canal direto com o Pai, e você precisa acessar esse poder, e você precisa acessar essa manifestação. E aí eu assisti até a palavra, e eu fui tomado pelo Espírito de Deus no meu quarto, e aí veio a grande pergunta, e eu queria continuar a começar a minha palavra hoje a partir da conclusão da palavra da pastora Janaína e da Ju, que me veio a pergunta: por que não acessamos aquele que veio para que todos tivessem acesso? Por que nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, nos momentos de coração apertado, por que nós não acessamos o Consolador? Por que tendemos a não acessar o Espírito Santo de Deus? Por que não acessamos o próprio Deus, que Jesus foi e disse: virá outro após mim, não é? Completa para mim: virá outro após mim que... fará mais maravilhas do que eu, e esse habitará dentro de você. E esse Espírito,
esse Espírito Santo de Deus veio em Pentecostes e nós passamos a ter acesso, e isso passou, esse Espírito passou a habitar dentro de nós. E aí me veio essa palavra que eu tinha lido na quinta-feira passada, que diz: Moisés, pois, respondeu ao povo. E aí foi quando a pastora Janaína bateu e gritou e disse: não temais, e aquietai-vos. E aí o Espírito Santo falou comigo: por que vocês não ficam quietos? Por que vocês não ficam quietos? Por que vocês não conseguem? Quantos aqui conseguem ficar 10 minutos orando em silêncio? 10 minutos orando em silêncio, mudo. Só você e o Espírito Santo. Engraçado que o pastor João ministrou isso aqui o tempo todo. Quem nos dias de hoje consegue ficar mudo até que o Espírito Santo dê a direção? No mundo que nós temos hoje. Porque, queridos, eu estava querendo escrever a palavra e meu celular não parava. E é um tal de pililim, é barulho de tudo quanto é jeito. Nos tempos de hoje tão corridos, que qualidade de atenção para o Espírito Santo de Deus nós temos dado? Nos tempos do dia de hoje, que tudo é tão automático e tudo é tão rápido, será que temos conseguido parar para ouvir a voz do Senhor e ficar um minuto de silêncio? E fazer alguns minutos de silêncio para que Deus, para aquele que está dentro de você, aquele que quer ter relacionamento contigo, você possa ouvir esse chamado Santo Espírito de Deus falar? Qual é a dificuldade que temos hoje numa sociedade tão corrida de ter uma intimidade com o Senhor no silêncio? E aí foi quando Deus me trouxe. Eu acho que Deus me deixou hoje à tarde angustiado para que chegasse o momento que Ele falasse comigo: fica quieto. E para vocês terem entendimento, no meio da minha angústia hoje à tarde de trazer uma palavra, eu estudei um livro, eu abri um livro, eu abri outro, eu abri a Bíblia. E o Espírito Santo ministrou comigo e falou: eu não preciso que você leia mais nada, eu preciso que você esteja quieto para que eu fale com você. Porque é na quietude sua de intimidade comigo é que você vai tomar a atitude e a postura certa. Porque nós estávamos discutindo na reunião de pastores que nós tivemos segunda-feira, como é difícil nós hoje, aqui do altar, e eu estou falando, nós falamos isso naturalmente, manter alguém na igreja com o bumbum sentado e com a boca fechada durante 30, 40 minutos para ouvir uma palavra. Se nós temos, se assim, naturalmente é difícil parar para ouvir um homem natural, homem natural, que estou aqui na frente com um microfone e um som ligado nessa altura, gritando na sua cabeça, e você tem dificuldade de me ouvir, parar para me ouvir, querido, fatalmente você não tem dado a atenção devida para o Espírito Santo no silêncio. Pastor João chegou a comentar conosco que ele está aqui ministrando, e as pessoas, em vez de pegarem um momento da semana, um pedaço do momento da semana para levantar a sua mão e adorar, para ficar aí no seu lugar, em pé, e falar: Senhor, fala comigo, eu vim para esse culto. Querido, você já saiu da sua casa, então quando você entrar por essas portas, esteja suscetível à voz do Espírito Santo de Deus. Porque o mundo lá fora já te domina, o mundo lá fora já te tira de qualquer coisa, te desvia. E aí, o pastor João falou que ele está aqui ministrando e tem irmãos em pé, com celular na mão. Aqui, ó. Está dando atenção para o Espírito?
está ouvindo o Espírito falar? Não consegue. A gente não consegue parar 30 minutos para vir um homem natural. Como é que vai conseguir parar para ouvir a voz de Deus? Tinha um pastor meu que dizia: existem sinais naturais que dizem para você pare. Você vem dirigindo o carro, meu filho, já botei na internet, está vermelho, ele diz, pare. Você avança, eu avanço. Sinal natural, diz pare. Você não para nem para o sinal vermelho, porque a vida está corrida. A vida corrida nessa terra hoje tem tomado o nosso tempo de ouvir o Senhor, de meditar na palavra, de se dobrar com qualidade. E a gente começa a ser religioso, porque você senta na beira da sua cama ou dobra o seu joelho na beira da sua cama e diz: Senhor Jesus, abençoa o meu dia, em nome de Jesus, amém, sobe. Ou pior, sobe, pega o celular e ó. Nem deitado na sua cama tem tempo para o Espírito Santo falar. Quantos estão entendendo? Digam amém. Salmo 125. Diz o seguinte, só quero ler o verso 1, mas você conhece o texto, é um texto bem conhecido, mas você tem que abrir, marcar na sua Bíblia, porque talvez comigo falando você não entenda, mas com você lendo a palavra do Senhor funcione. Diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de, que não se, mas firmes para sempre. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Mas como confiar em alguém que você não para ouvir? Mas como confiar em alguém que você não para se relacionar? Por que você olha para pessoas seguindo e passando por dificuldades tremendas, pessoas passando por dificuldades que você diz, eu não suportaria, e você olha para ela e passa por ela e diz, e aí, irmã, está tudo bem? Ela fala, está tudo ótimo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda derrama uma palavra na tua vida, porque tem intimidade no Espírito, porque ouve o Espírito falar. E essa que ouve, que inclina os seus ouvidos ao Senhor, confia no Senhor. E se confia, a palavra garante que é como o monte monte de Sião, que não se abala, mas permanece firmes para sempre. Eu fico imaginando, e o Senhor ministrou comigo agora de tarde, que é como se fosse, nós hoje nos portamos como se fossem surdos. Você imagina, você de longe, olhando um surdo, você não sabe que é surdo, atravessando a rua, e você vê que ele se colocou desatento, e ele parte para atravessar a rua, e você vê uma carreta vindo numa descida, e você diz o quê? Vai pegar, vai morrer. E aí você vira para essa pessoa e começa a gritar, desvairadamente, loucamente, para, ei, você que está vestido com a camisa amarela, para, ei, você vai morrer, olha o caminhão está descendo desgovernado, vai te pegar. E a sensação de incapacidade daquela pessoa que não está te ouvindo andando em direção à morte. Foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração que tem acontecido na igreja. Ele tem visto algumas pessoas caminhando em direção a dificuldades tremendas, caminhando em direção, tomando atitude por coisas naturais. E o Espírito gritando dentro dela, ei, não faça isso, ei, não faça isso. E a pessoa continua caminhando, e isso tem dado desespero no Espírito.
desespero no espírito. As nossas angústias, os nossos medos, as nossas dificuldades nos colocam para tomar atitudes de reflexo. Sabe quando alguém faz que vai bater no seu rosto e você automaticamente fecha o olho e coloca a mão na frente? Atitude de reflexo natural. Todo mundo entende isso? Diga amém. Nós temos tido atitudes de reflexo natural diante das coisas e das dificuldades da nossa vida. E aí colocamos a mão na frente, agimos naturalmente, por reflexo natural. Enquanto agirmos por reflexo natural, teremos respostas naturais. Enquanto agirmos por reflexo natural, agiremos naturalmente e teremos resposta natural. O problema é que a resposta natural nos causa cansaço. Cansaço. Nos traz peso. E tem lutas que você tem lutado, que você está cansado de lutar. E foi incrível que o Cadu falou disso. Você começa o início do ano e diz, esse ano vai, esse ano vai. E chega no final do ano e diz, eu não conquistei, eu não conquistei. Nós estão entendendo? Digam amém. E aí você fica desesperado. Mas talvez você esteja agindo naturalmente diante de posições que Deus quer que você haja espiritualmente. Deus tem gritado, não atravessa, não atravessa, e você tem atravessado. E se você tivesse parado alguns minutos para tomar posição diante das coisas e do que o Senhor tem falado contigo, você tinha parado, o caminhão passava, e você permanece, você continuaria, e atravessaria essa rua em segurança. E nós frequentemente colocamos a culpa no Senhor. Só que o que o Espírito Santo ministrou comigo hoje à tarde é: eu estou falando, eu estou gritando no interior, mas só que o povo está muito corrido. O povo não quer relacionamento de intimidade. Olha, deixa eu explicar. Intimidade só se tem com relacionamento. Eu não tenho intimidade com um indivíduo. Você chega perto dele, pega ele, abraça ele, beija ele, põe o dedo no nariz dele? Não, não tem intimidade nenhuma. Eu conheço o pastor Gustavo. Se eu chegar ali agora, abraçar o pastor Gustavo, ele não vai achar estranho. Eu tenho intimidade com ele. Tem faltado intimidade no Espírito para que você ouça a voz do Senhor diante das dificuldades que se apresentam na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já falei várias vezes e vou continuar repetindo nesse altar. Antes do Espírito Santo ministrar para você aqui na igreja, ele ministrou para mim hoje à tarde. E ele me disse: você tem me dado menos tempo do que eu preciso. Então eu falo com você diante, com toda a autoridade do nome de Jesus. Se falou para mim, está falando para você também. Tem dado. E esse esforço sem resultado tem promovido cansaço. Um cansaço. E você está cansado de lutar. E você tem algumas dificuldades na sua vida que você está cansado de passar por ela todo ano. E você está cansado de passar por essas dificuldades toda vez. Abra comigo no livro de Isaías. Isaías 40. Isaías 40. Lá no finalzinho. Eu quero ler o verso 30. Isaías 40, 30. O Senhor ministrou comigo, disse: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços
de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas, sobem com asas, como correm e não se, caminham e não se. Não ouvi um glória a Deus na igreja? Não ouvi um glória a Deus? Talvez você esteja cansado porque você está brigando com alguma coisa que Deus não disse para você brigar. Talvez você esteja cansado porque você está fazendo esforço do seu próprio braço. Porque a palavra diz que os jovens se cansam. Os jovens se cansam, que não adianta ter juventude. Ele está dizendo para a gente, não adianta ter virilidade, juventude, não adianta ter força de vontade. Se você lutar uma guerra da forma que o Senhor não quer que você lute, se você se posicionar diante de alguma coisa da forma que o Senhor não quer, você vai se cansar. E você não vai ver solução. Você pode parafrasear isso e colocar como se fosse uma nova disputa. Você entra numa nova disputa e diz, cheio de gás, essa eu vou conseguir. Tem pessoas que quebram empresas. Quebram. E aí diz, não dava mais jeito. E aí você fala, você lança uma oportunidade para ela e diz assim, não, agora você vai ter uma oportunidade, você vai montar um novo negócio. Aí ela vem cheio de gás e diz, não, agora eu vou montar esse negócio porque vai dar certo, porque vai acontecer. Não, agora vai. 1 ano, 2 anos de novo, está quebrando de novo. Porque começa com muito entusiasmo, mas quer ir na força do braço. Não tem entusiasmo que dure para sempre se não for na presença do Senhor. Não tem entusiasmo que dure para sempre se não for direcionado para o Senhor. É por isso que tem crentes que vivem de alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Hoje tem, amanhã não tem. Hoje tem, amanhã não tem. Porque não está diante de uma direção do Senhor. Tem tomado atitudes pela força do braço. E aí ele continua. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias. O que ele está dizendo? Se você fizer aquilo, esperar e fizer aquilo conforme o Senhor irá te direcionar, se você inclinar os seus ouvidos à voz do Espírito e Ele te direcionar, uma subida, um monte, uma montanha que você acha que você vai ter muito sacrifício, você baterá asas igual a águia e subirá de uma hora para outra. E aí ele continua e diz, correrão e não se cansam. Não é porque Deus está dando superpoder para você, não. Não é que você vai correr eternamente e vai ter superpoder de não ficar cansado. Não é isso. É que o esforço que você fará estará dentro das suas condições. E se está dentro da sua condição, você não cansa. Quantos estão entendendo? Digam amém. Caminham e não se fatigam. Caminham e não ficam fatigados, saco cheio. Por quê, pastor? Porque é do Senhor. Abra comigo no livro de Efésios 3. Hoje eu estou igual o pastor João. Bíblia para lá, Bíblia para cá. Para nós não agirmos no natural, Paulo ensina o segredo. Para nós pararmos de tomarmos atitudes naturais diante das coisas, Paulo ensina um segredo. Está no livro de Efésios, capítulo 3. Na carta. Diz o seguinte. Eu vou ler alguns versículos. Vou ler o 16, vou começar no 16. Preste atenção. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de amor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Falou, pastor, não entendi. Eu vou te explicar o 16, volta no 16, porque quando você entende o 16, as bênçãos vêm. E ele diz, presta atenção, para que, segundo a riqueza da sua glória, o que ele está dizendo? Para que você possa absorver, para que você possa entender, para que você possa aproveitar de toda a riqueza, de toda a capacidade da glória de Deus, para que você possa entender e experimentar de todas as áreas que são manifestadas na glória de Deus, que vos conceda e seja fortalecido. Quando você entende a glória, quando você entende o que Deus quer, quando você tem intimidade, você é fortalecido. E ele continua, com poder, mediante o Espírito de quem? Está com letra maiúscula? Mediante o Espírito esse Espírito do Senhor hoje habita dentro de quem? Amém. Mediante o Espírito do Senhor no homem, nós temos que ser forte no homem interior. Nós não temos que ser forte no homem exterior. O seu homem interior tem andado fortalecido de intimidade com o Espírito Santo? O seu homem fortalecido tem andado com raízes profundas naquilo que Deus quer dar de direção para você? Ou você tem tomado atitudes naturais? Porque quando você é forte no seu interior, quando você é forte nos seus posicionamentos diante de Cristo, querido, deixa eu te falar uma coisa, não tem circunstância e não tem dificuldade que te mude do projeto do Senhor. Não tem aquele que te desafie no natural que te tire do seu prumo. Não tem ausência que te faça espraguejar o Senhor. Jó era conhecido por Deus na intimidade, e o diabo diz, eu vou tentar ele. Ele diz, eu conheço o coração dele, pode tirar, toca tudo nele, só não toca na esposa. Foi tirado tudo de Jó, e o coração dele nunca mudou, porque ele tinha um homem interior fortalecido. Quantos estão entendendo? Diga amém. A reação, a circunstância não pode mudar a sua direção. A circunstância não pode, e você só vai conseguir isso tendo um homem interior fortalecido. Que quando você tem um homem interior fortalecido, quando você tem intimidade com o Senhor, querido, pode vir gigante, pode vir faraó, que a tua fé não é abalada. Pode vir qualquer dificuldade, que o Espírito Santo vai ter intimidade contigo para falar, ei, para, ei, prossegue, ei, levanta, ei, se curva, ei, se humilha, ei, pede perdão, ei, cala. Quantas vezes se escutássemos a voz do Senhor quando Ele diz, cala, quantos casamentos estariam de pé? Quantas famílias ainda estariam inteiras só porque não ouve a voz do Senhor dizendo, cala? Quantos empregos estariam mantidos? Um jovem me perguntou outro dia, pastor, o que um empresário tem que ter para ser um grande empresário? Falei, tem que saber engolir sapo. Aí ele ficou olhando para mim, né? Porque as pessoas acham que por cara ser empresário, ele manda e todo mundo tem que obedecer. Não é assim. Tem que aprender a engolir sapo. Quanto sapo eu já engoli para chegar onde eu cheguei? Quantos estão entendendo? Digam amém. Você ficar mudo, você pode transformar uma situação de ira em situação de paz.
ouvindo a voz do Espírito Santo. Às vezes calar é sabedoria. Eu quero mostrar para vocês só a diferença quando um homem escuta a voz de Deus e dentro do mesmo problema ele passa a não escutar a voz de Deus. Abram comigo no livro de Gênesis. Estou muito pastor João hoje. Gênesis 15. Eu vou ler a partir do verso 2. Tem gente procurando Gênesis ainda, por favor. Pastor Salvador, levanta uma olhada para trás aí. Quem estiver procurando Gênesis, eu já anoto o nome. Não convida não, intima para estar na escola bíblica dominical. Diz o seguinte: respondeu Abrão ao Senhor. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E a isso respondeu o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, e será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, e se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E o verso 6 diz: e creu no Senhor. Percebe? Vamos analisar até aqui. O medo leva a gente a tomar atitude natural. Eu pulei o versículo 1, mas diz assim, versículo 1: depois de terem acontecido, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas. Primeira coisa que, quando Deus se aproxima de Abraão, ou Abrão nesse momento ainda, ele diz: não temas, porque o medo faz a gente tomar atitude precipitada. E ele se aproxima e diz: não temas. Mas ele não diz para Abraão: aguarda, espera, acalma. Sabe por quê? Porque Abraão tinha intimidade com ele. Então ele tinha intimidade para falar, ver a angústia no coração de Abraão, que ainda não tinha seu filho, e ele falou: não temas. E Abraão deu ouvido à voz do Senhor. E aí Abraão logo em seguida conta ao Senhor aquilo que aflige. Ele abre o coração para o Senhor e diz: Senhor, eu não tenho filhos, eu estou velho. Abraão já devia estar na fase, por volta dos 100 anos. Eles já são 100 anos, eu não tenho filho. Eu saí de Ur dos Caldeus, eu fiz o que o Senhor mandou, e eu enriqueci, e hoje eu sou um homem próspero, mas eu não tenho descendência. Querido, eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu estou falando para você hoje da dificuldade de um homem que era considerado o pai da fé. E ele disse: eu saí de lá segundo a tua palavra, eu estou aqui, eu não tenho filhos. Um homem que é nascido na minha casa vai assumir. Você entende um coração de um homem rico, de um homem próspero, com muita prosperidade, de um homem que tinha tudo, muitos servos, muitos escravos, mas ele não tinha uma coisa que realizaria o sonho dele, ele não tinha filhos. Saraí, nesse momento Saraí ainda estava velha. Então quer dizer, a sua angústia, o seu sofrimento é lícito. Você tem a liberdade de tratar com o Senhor, mas você tem que escutar a voz de Deus. E ele escutou. E aí a palavra diz no verso 4 que diz: respondeu isso. Então ele entra num relacionamento com o Senhor. Ele dá voz ao Espírito de Deus. E aí ele entra no relacionamento e o Senhor faz uma promessa para ele. Ele diz, vou usar igual o pastor Gustavo, né? NTLH, nos dias de hoje: Abraão, calma. Se eu prometi, eu vou cumprir. Só que Abraão estava preso numa visão fechada. Abraão não tinha visão para alcançar o que Deus faria. E aí, num momento de intimidade com o Senhor sabe as nossas angústias, Ele sabe aquilo que temos dificuldade, e Ele nos cuidou, Ele nos prometeu cuidado. E aí o que Ele faz para Abraão? Abraão, olha aqui, dentro da tenda, dentro da tua caixinha, você não vai ver nada. Vem aqui para fora, deixa eu acalmar o teu coração.
olha para o céu, olha as estrelas. O que o Senhor faz naquele momento? Afaga o coração de Abraão, lembra da promessa do capítulo 12. E aí ele diz: Abraão, olha para o céu, conta essas estrelas, eu estou te prometendo, se você fizer isso, eu vou te honrar, essa terra será toda tua. E aí a palavra de Deus diz que, quando Deus na intimidade muda a visão de Abraão, Abraão automaticamente crê. E porque Abraão crê, a palavra diz que, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele teve relacionamento com o Senhor, no momento de dificuldade, ele abre o coração, escuta a voz de Deus e diz, ele diz, eu creio. E aí quando ele diz, eu creio, a justiça do Senhor se manifesta nele. E aqui Abraão tem o coração confortado. Tem o coração confortado porque ele teve relacionamento e ouviu a voz de... Mas, diga para a pessoa que está querendo dormir aí do seu lado, fala, mas... Sempre tem um miserável do mais, né? A gente podia parar a história ali, mas tem um mais. Podia ter ficado somente com a palavra de Deus, mas ele lá na frente, a angústia dele era a angústia de Sarai. E aí, ele deu ouvido a Sarai. E aí, em homenagem à missionária Diva, eu vou dizer, aí estragou a bagaceira toda. E a bagaceira foi grande. Porque ele, no momento de angústia no futuro, em vez de voltar e consultar a Deus, ele dá ouvidos a Sarai. Dá ouvido a conselho natural. Porque se nesse momento aqui, ó, ele tivesse ouvido naturalmente, deixa eu explicar naturalmente, põe amor nas minhas palavras. Estou desesperado atrás de uma genealogia, estou desesperado atrás de um herdeiro. Tu vai lá para fora olhar as nuvens? Não, tu vai mais para dentro da tenda. Me entendendo? Está me entendendo? Acompanhou a visão? Vai mais para dentro da tenda. Aproveitar que Sarai já estava com 95 também, vai que ela morria. Se você não tem intimidade com Deus, querido, você continua tendo atitude natural. Só que o caminho do Senhor para nós são situações espirituais. Só que Abraão ouve naquele momento, não vai para dentro da tenda, vai para o lado de fora. Percebe a visão. Só que em um momento aqui na frente, em vez de passar pela atitude de Sarai provocar ele ter dobrado o joelho, ter a mesma intimidade com o Espírito, quando ele disse, ai meu Deus, ele dá ouvido a Sarai. Força do braço. Você sabe o que é isso, força do braço? Nós acreditamos muito na força do braço. E eu quero exemplificar para você. Se você pegar esse copo e levantar aqui, ó, você fica com ele 15 minutos aqui. Depois de 15 minutos, eu duvido se você não deixa esse copo cair. Querido, a força do seu braço tem um tempo de validade. Mas quando o Senhor segura para você, Ele é o único que tem força para segurar para sempre os teus problemas. E aí a força do braço diz que ele se deita com Agar. E a força do braço diz que vem Ismael. E a força do braço faz uma nação inteira brigar com a outra até os dias de hoje. Quantos estão entendendo? Digam amém. Ismael, as descendentes de Ismael são os muçulmanos, que brigam com o povo de Israel até hoje. Vocês estão entendendo? Você com a força do seu braço não vai nada. Você com as suas atitudes naturais não vai dar em nada. Você sem escutar a voz do Senhor e relacionamento com o Senhor não vai dar em nada. Querido, eu estou aqui essa noite para dizer, para o que você está fazendo de errado. Dobra os seus joelhos, entra em intimidade com o seu Deus, que está dentro de você e habita dentro de você, porque o Senhor veio para que você tivesse acesso, intimidade com Ele, e Ele mora dentro de você. Ele não quis morar em outro lugar, Ele quis morar bem pertinho, bem dentro, para você não ter direito de reclamar. É só você parar, fechar os seus olhos, ficar quieto e ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te dar direção.
tenho tempo. Estou com o espírito do pastor João. Me abençoa, pastor João. Abra com o livro de 1 Samuel. Vai ser só essa. Só mais essa. 1 Samuel capítulo 17. Não ri não, pastor João. Primeiro Samuel 17. Eu quero ler para você o 45. Ouço o barulho de folhas. Diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Não existe gigante que você não possa vencer, querido, se você estiver sob direção do Senhor dos Exércitos. Não existe tamanho, e não existe lança, e não existe instrumento de cobre, não existe escudo que possa impedir você de vencer as suas guerras, porque aquele que habita em você é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, é todo poderoso. Como que um menininho franzino que não aguentou a armadura do rei poderia vencer um gigante por armas naturais? Como? Só que Davi tinha intimidade com o Senhor, e ele disse: pode vir. E você tem dito para as suas dificuldades: não venha, não venha. Sabe o que você tem dito? Sabe o que você tem dito nas suas dificuldades? Não consigo, eu não vou resistir, eu não aguento. E quem estava aqui na palavra da semana passada, eu disse: você tem dito para o Senhor: eu vou morrer em Piairote, eu vou morrer em Piairote. Não presta atenção nas crianças não, presta atenção aqui em mim. Eu quero dizer para você essa noite: você não irá morrer em Piairote. Se relacione com o Espírito Santo. E eu estou pregando bem calmo hoje, bem pausadamente, porque eu quero que você saia daqui essa noite com esse espírito de tranquilidade, que vai sentar no seu quarto essa noite e vai ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você vai sentar no seu quarto essa noite, sentar na beira da sua cama e vai dizer para o Senhor: Senhor, aqui está difícil, aqui está doendo, aqui eu estou com um problema. Que nem eu disse semana que vem, você vai dizer para o Senhor: Senhor, Faraó está vindo. Só que, querido, olha, presta atenção. Se você não tiver intimidade com o Senhor, o medo vai fazer você enfrentar Faraó sem ter habilidade para fazer isso. O medo vai fazer você dizer para Moisés: ei Moisés, nós não vou morrer igual galinha. Pelo menos eu pego um facão, pego uma arma, pego um arado e vou brigar com o Faraó, vou brigar pela minha vida. E você tem dito isso no momento de dificuldade: eu vou brigar pela minha vida. Ei, aqui eu não vou fazer, eu vou fazer pelo menos isso. Só que a palavra de Deus diz que, graças a Deus, no meio daquele povo tinha um que se relacionava com o Senhor, se chamava Moisés. Ele falou para o povo: calma, eu escutei a voz do Senhor. E ao invés de morrermos na mão de Faraó, enfrentando o Faraó, Deus vai enviar um anjo que vai abrir o Mar Vermelho. Você está entendendo que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam? Você está entendendo que tem lutas que você tem enfrentado que você não precisa enfrentar?
Você tem lutas que você tem entrado que não precisa entrar, que Deus está dizendo para você: ei, não é um espírito de covardia porque você não está enfrentando o Faraó, sou eu que estou te dando livramento e vou abrir o mar vermelho para você passar. Eu vou providenciar o anjo que vai cortar esse mar, e você vai passar por ele, e você vai chegar do outro lado, como diz no livro de Isaías, sem fadiga, sem cansaço, porque você resolveu ouvir a minha voz. Pela força do braço não dá para enfrentar Faraó. Só dá para enfrentar Faraó e algumas dificuldades que tem te cansado com o poder de Deus, ouvindo a voz do Senhor. Eu vou pedir para o pessoal do louvor subir. E imagina que sabe o que acontece? Ouvir, presta atenção no que eu vou te falar, que é sério demais isso, na igreja moderna. Ouvir a voz do Senhor fortalece o homem interior. Quantos entendem isso? E quando a gente ouve a voz do Senhor, o Espírito Santo fala, quando a gente fortalece o homem do Senhor, nós temos intimidade para ouvir o Espírito. E nós temos hoje uma igreja que tem buscado somente movimentos espirituais. Pastor, isso é errado? Não é errado não, é bom pra caramba. Eu me amarro na vigília. Mas o nosso homem interior de intimidade com o Espírito Santo tem que estar forte. O problema é que se eu peço hoje para o pastor Gustavo vir aqui em cima, fala: pastor Gustavo, vem aqui e faz uma oração. E a igreja toda fica aguardando. E o pastor Gustavo sobe aqui, pega o microfone e abaixa a cabeça aqui, ó. Vocês não aguentam 3 minutos ele em silêncio no altar. 3 minutos dele em silêncio, esperando o Espírito falar com ele, para dizer o que ele tem que dizer para a igreja. Você levanta do seu lugar e vai embora. Vai embora dessa igreja e vai dizer: o culto é chato.